Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Em nossa videoaula de hoje, nós vamos resolver mais alguns exercícios da lista de exercícios da área de pneumática a ser realizada em ambiente virtual. Para tanto, nós vamos usar o software FluidSim Pneumática. Aqui na tela, nós vemos alguns exercícios que estão sugeridos para serem realizados. Nós vamos trabalhar hoje com exercícios a partir do 1.10. Em alguns deles, nós vamos incluir as configurações mostradas nos exercícios anteriores, no sentido de inclusão de forças ou de carga que está sendo movimentada por este cilindro. Trabalhar com o exercício 1.10, vamos fazer uma leitura do enunciado para ver o que ele está nos pedindo. Ele está colocando, em relação ao item 1.1, onde se trabalhava no item 1.1 com cilindro de dupla ação, implemente uma função E com o uso de uma válvula de simultaneidade e sem a válvula de simultaneidade. E ainda se pergunta se existe a diferença no resultado. Vamos para o FluidSim. Eu estou usando hoje uma versão em espanhol, mas ela é igual à versão que nós utilizamos em inglês. Então, se quer que o comando de um cilindro seja feito por intermédio de uma válvula E. Lembrando o nosso circuito da aula passada, nós tínhamos um cilindro de dupla ação comandada por uma válvula direcional de 5 vias e 2 posições. Nós incluímos no momento lá uma válvula com dupla pilotagem. E essa válvula, portanto, ela recebia um sinal indireto e, para tanto, era utilizada uma função OU para realizar esse comando. Vamos incluir a fonte de pressão juntamente com a unidade de serviço. Eu estou aumentando um pouquinho a velocidade de construção do circuito, considerando que essa construção mais básica e a introdução ao software já foi feita nos vídeos anteriores. Então, nós vamos parametrizar o nosso cilindro pneumático, remover o amortecimento e a cinta magnética de identificação e vamos colocar um curso nesse cilindro, que é o primeiro item, de 300 milímetros. Ele é comandado por uma válvula de 5 vias e 2 posições, que recebe o sinal de uma válvula acionada por botão com retorno por mola de 3 vias e 2 posições. A diferença desse circuito para o anterior está no fato de que nós utilizamos uma função E para o comando, para fazer este cilindro avançar. E o retorno, utilizamos uma válvula normal, de 3 vias e 2 posições. Então, já vou incluir aqui a válvula de retorno. Ligamos a linha de pressão na saída da unidade de serviço, assim como já fizemos em outras vezes. E vamos incluir, então, o comando a partir da função E. Para tanto, nós vamos lá na opção de válvulas e na área de válvulas de bloqueio e controle de vazão, nós vamos arrastar a válvula, a função E, ou a válvula de simultaneidade. Vamos dar um copiar-colar na nossa válvula direcional acionada por botão, que manda o sinal para a válvula E. Pois então, o que nós temos nesse circuito? Nós temos 2 componentes acionados por botão
E a função E nos diz o seguinte, que é necessário haver o pressionamento simultâneo dos dois botões para que haja um sinal de avanço. Antes de nós iniciarmos a simulação, vamos lá no miscelâneos ou lá no outros, arrastamos um texto e vamos identificar os nossos componentes, considerando que no item 1.11 ele pede, descreva por meio de uma legenda os nomes dos componentes usados no circuito. Então, nós já estamos atendendo os exercícios 1.10 e 1.11 ao mesmo tempo. Então, nós vamos colocar que a nossa primeira válvula é a válvula 1V1. Vamos apenas mudar um pouquinho o tamanho da fonte, colocar uma fonte um pouquinho menor, uma fonte 11. E depois nós vamos para o nosso copiar-colar para identificar os demais componentes. Então, nossa primeira válvula é a válvula 1V1. Nós vamos ter uma ordem da esquerda para a direita. Então, a numeração vai aumentando de forma sequencial, de forma a classificar as válvulas de 1V1 até 1V5. Nosso atuador é o atuador 1A. E nossas unidades, nós temos a nossa fonte, que nós vamos chamar de 0Z1, e a nossa unidade de serviço de 0Z2. Também lembrando das aulas anteriores, as linhas de pilotagem são representadas de forma tracejada e a linha de pilotagem à esquerda é denominada de 14 e a da direita é de 12, pelo fato delas permitirem a ligação da linha de pressão com as saídas 4 e 2, respectivamente. Pressionando o comando de simulação, nós vamos observar então que para permitir a pilotagem da linha 14, nós podemos pressionar 1V1 e 1V2. Observem que se eu pressionar somente 1V1, a válvula E não permite a passagem do ar. Se pressionar somente a válvula 1V3, também não é possível pilotar a linha 14. Porém, usando o artifício do shift e pressionando 1V1 e 1V3 ao mesmo tempo, ou seja, a passagem do ar simultânea de 1V1 e 1V3 até as entradas da válvula E 1V2 permite a passagem do ar, pressurizando a linha de pilotagem 14 e fazendo o cilindro avançar. Quando o cilindro avança, de forma normal, nós pressionamos a válvula 1V5, que pressuriza a linha de pilotagem 12 e, consequentemente, o cilindro volta. Esse cilindro está tendo um movimento bastante rápido por causa da influência da pressão. Então, nossa pressão está na unidade de serviço regulada em 0,6 megapascal, que equivale a 6 bar. Então, vou mudar a unidade e vou mudar para 4 bar para que o comportamento do circuito seja semelhante ao que nós vimos na aula passada. Aqui, novamente, nós pressionamos a válvula, a função E. Ou seja, o pressionamento simultâneo permite o cilindro avançar. Então, essa aqui seria uma solução utilizando a válvula E das questões solicitadas. Se nós voltarmos para o exercício, ele ainda faz um requisito no item B. Ele pede que se implemente a função E sem o uso da válvula de simultaneidade. Vamos fazer isso, então. Então,
como que nós implementamos isso na prática? Então, nós podemos remover essa função E, a válvula 1V2, e para se implementar uma função E, nós vamos colocar as duas válvulas em série. Então, nós teríamos a válvula 1V1, a válvula 1V2 e muda totalmente a numeração. A válvula 1V5 desaparece e nós temos a vantagem de economia de um componente pela possibilidade de posicionar as válvulas que realizam o comando da linha de pilotagem 14 em série. E aqui nós vamos, mediante o comando de simulação, se eu pressionar somente a válvula 1V1, nós vamos observar aqui, pelo simulador, que o ar passa na válvula 1V1 de forma normal. Mas quando ele chega na válvula 1V2, se ela não for pressionada, por ser uma válvula normalmente fechada, ela bloqueia a passagem do ar. Da mesma forma, se eu pressionar só a válvula 1V2, ela permite, a passagem do ar, mas o ar nem está chegando, porque a válvula 1V1 não permite. Se nós observarmos aqui no comportamento da válvula 1V1, ela é fechada, bloqueia, e a saída 2 está ligada com a exaustão, ou seja, não há pressão na válvula 1V2. A não ser que se pressione as duas válvulas ao mesmo tempo, como exige uma função E. Nesse caso, mantendo pressionado pelo artifício de usar a tecla Shift, o ar passa na primeira, o ar passa na segunda e, consequentemente, ele pressuriza a linha de pilotagem 14, fazendo a válvula de comando 1V3 mudar de posição. Observem que o desligamento de qualquer uma das duas válvulas, 1V1 ou 1V2, já faz com que a linha de pilotagem seja ligada na exaustão e já despressuriza automaticamente. Essa válvula não retorna à posição inicial pelo fato de ela reter a última posição, assim como nós já vimos em outra videoaula, e ela aguarda o pressionamento da botoeira do lado oposto, nesse caso da válvula 1V4, para o cilindro retornar à posição anterior. Então, dessa forma, também nós atendemos à condição de uma função E pela disposição em série das válvulas 1V1 e 1V2. Aí vem o questionamento. Então, para que serve a válvula, a função E? Em vários circuitos em que ocorre uma dependência entre os sinais de entrada, que essa dependência é chamada de intertravamento na automação e na eletrônica digital. O que significa isso? Que muitas vezes são necessárias determinadas condições para que aconteça, por exemplo, o avanço de um cilindro. Então, esse intertravamento, essa dependência de condições lógicas, então, ela nem sempre é tão simples como está sendo mostrado aqui. Então, aqui nós podemos simplesmente colocar duas válvulas em série e essa disposição já vai atender uma função E. Mas em muitos circuitos não é possível mexer na disposição, porque essas válvulas muitas vezes desempenham funções que estão sendo usadas em outras partes do circuito. Então, eu não posso mexer na disposição. Então, nesses casos, é obrigatório usar uma válvula E para fazer com que a condição 1 e a condição 2 sejam satisfeitas antes de atender o sinal de saída, ou seja, por exemplo, o cilindro avançar somente quando as duas condições forem satisfeitas. Muito bem, vamos lá então voltar ao nosso exercício e vamos para o item 1.12. Uma vez que 1.10 e 1.11 já foram atendidas, nós conseguimos implementar uma função E utilizando uma válvula de simultaneidade e também utilizando a disposição em série. E vimos que não existe diferença no resultado. Ambos chegam na mesma condição, porém em circuitos mais complexos nós não vamos conseguir mudar
de forma tão simples a posição das válvulas. Elas vão permanecer naquele local e daí, nesses casos, é necessário incluir uma válvula E. Pois então, no item 1.12, ele está dizendo, olha, para ajustar a pressão de 6 para 5 e depois para 2,5 e observar a influência em relação à velocidade do cilindro pneumático. Nós vamos fazer essa condição. Mas para que nós consigamos enxergar isso de forma um pouco mais nítida, então eu vou clicar 2 vezes sobre o cilindro e nós vamos incluir condições de operação mais próximas à realidade. Nós vamos dizer que esse cilindro está movimentando uma carga de 30 kg. Então, nós somos no item aqui chamado de carga externa e depois nós somos no item aqui que está definindo uma força. Nós vamos colocar uma força aqui constante de 80 newtons para esse cilindro estar trabalhando. 80 newtons equivale aproximadamente a 8 kg. Então, por ser um cilindro pneumático, nós não vamos trabalhar com forças muito grandes, principalmente porque se nós olharmos aqui nas configurações do cilindro, nós vamos ver que é um cilindro bem pequenininho. É um cilindro de 20 milímetros ou 2 centímetros de diâmetro, que é bastante reduzido o tamanho desse atuador. Então, com essas condições, vamos mandar simular. E nós já vimos que a velocidade do cilindro ela já teve um decréscimo. Ele não é mais tão rápido quanto era antes. Aqui na simulação, nós vamos então aumentar a pressão de 4 para 6 bar. Vou apertar o Shift para manter uma das válvulas pressionadas para conseguir atender a função E. E nós vamos observar então que o cilindro ele tem uma determinada velocidade de movimento que ela é relativamente rápida. Agora, se nós viermos aqui na pressão e colocarmos 2,5, por exemplo, de pressão, para nós conseguirmos visualizar, vou lá em instrumentos de medição, incluo um manômetro, que é o nosso indicador de pressão, e novamente vamos colocar no modo simulação. Já observamos aqui que a pressão está em 2,5 bar. E novamente pressiono a tecla do Shift e comando aqui as válvulas 1V1 e 1V2, elas atendem a função E, mas nós já observamos o seguinte, que a pressão ela acaba não sendo suficiente para deslocar o cilindro com essa carga. Ou seja, a pressão vezes a área do cilindro se torna menor do que a força que o cilindro precisa fazer. E como essa força do cilindro se torna menor do que a força da carga, ele acaba nem se movimentando. Então, já vimos que com a pressão de 2,5, o cilindro nem se movimenta. Vamos aumentar essa pressão para 3. Aqui nós já vemos, então, uma condição em que o cilindro já consegue movimentar a carga com um pouco de folga. Ou seja, ele já avança a uma velocidade bem mais lenta, sem incluir nenhum tipo de regulagem de velocidade. E a razão para isso é que a pressão ajustada no circuito pneumático é um pouquinho maior somente do que a força que o cilindro precisa fazer. O que significa isso? Que a pressão tem influência na velocidade, muito embora a pressão ela seja usada para ajustar a força do cilindro. Se essa pressão for aumentada para 3,5 bar, nós já vamos observar então que a velocidade do cilindro ela é um pouco maior. E à medida em que essa pressão vai aumentando, nós estamos dizendo que sobra força para o cilindro. Vou aumentar de 3,5 para 6 bar. Vamos ver então que a velocidade do cilindro já se torna bastante alta, a uma pressão também mais alta. Só enfatizando que quanto maior for a pressão de trabalho, maior vai ser o consumo de energia desse circuito pneumático. O ideal é que essa velocidade ela seja adequada
para as especificações da máquina, que não haja um ajuste de pressão acima daquilo que o fabricante recomenda, entendendo que vai ter aumento de consumo de ar comprimido, e como já mencionado, o ar comprimido é uma tecnologia relativamente cara. Então nós atendemos à questão do item 1.12. Qual a conclusão em relação à velocidade? A conclusão é a seguinte, que a pressão, muito embora ela determine basicamente a força de um cilindro, ela exerce influência na velocidade dele também. Isso indica que se um circuito estiver sujeito a um vazamento, e esse vazamento influenciar na pressão de trabalho, isso pode indicar que a velocidade desse cilindro possa se tornar mais baixa. Vimos também que se a pressão cair demais, o circuito não tem nem força suficiente para deslocar a carga. E o último item que nós vamos atender no nosso circuito de hoje é o item 1.13. Ele diz: substitua no fluido sim uma das válvulas 3 vias e 2 posições com acionamento manual normalmente fechado para configuração normalmente aberta. Então vamos retornar. Não é necessário nós termos uma função E para fazermos esse tipo de análise. Pois então, nós temos um circuito muito simples, uma válvula 1V1 que comanda o avanço do cilindro, uma válvula 1V3 que comanda o retorno. Quem é a válvula de comando é a válvula direcional de 5 vias e 2 posições com duplo piloto, que aqui no nosso circuito recebe a denominação de 1V2. Se nós quisermos completar o nosso circuito, podemos também chamarmos o nosso manômetro de 0Z3, seguindo a sequência lógica dada no circuito. Então, o que o problema nos diz? Bom, ele diz que é para mudarmos a configuração da válvula 1V1 ou 1V3, tanto faz. Então, nesse caso aqui, nós temos duas válvulas normalmente fechadas. Qual é a característica delas? Que elas não permitem a passagem do ar e ainda, por serem válvulas de 3 vias, elas despressurizam a saída. Então, as saídas dessa válvula é a via de aplicação 2, que então está despressurizando as linhas de pilotagem 12 e 14 da válvula 1V2. Se nós mudarmos essa configuração e por engano viermos e selecionarmos uma válvula normalmente aberta, o que eu fiz? Eu inverti a posição das válvulas. Aqui eu coloquei uma saída de exaustão da via de aplicação e aqui eu coloquei uma via de pressurização da mesma via. Então, se vocês olharem na simulação, nós já vamos ver que a válvula inverteu as posições. É uma válvula normalmente aberta 1V1 e normalmente fechada 1V3. Então, vamos colocar aqui na identificação. Eu vou colocar aqui normalmente aberta para fins didáticos e nessa outra eu vou colocar a configuração original, normalmente fechado. O que nós vamos observar no circuito? Que o ar já passa, ou seja, antes mesmo de ser dado um comando para a válvula 1V1, o ar passou direto e o cilindro já avançou. Se eu quiser fazer o cilindro retornar, observem que eu vou pressionar na válvula 1V3, mas o cilindro não volta, porque a válvula de comando 1V2 está sujeita à pressão simultânea em ambas as linhas de pilotagem e ela fica travada. O que eu preciso fazer? Eu preciso pressionar a botoeira e como é uma válvula normalmente aberta, quando pressiona a botoeira da válvula 1V1, então aí ela despressuriza e permite que o cilindro volte. Então, essa demonstração está sendo feita para se visualizar que a escolha errada de uma configuração inicial vai ter influência sobre o funcionamento ou não de um circuito pneumático. Então, nesse caso, como se espera que o avanço do cilindro ocorra somente depois de pressionar a botoeira, então nós temos que colocar a configuração certa. A configuração, nesse caso, seria de uma válvula normalmente
fechada. Vou clicar no painel, na janela de configuração. Vou retornar à configuração anterior, que é NF. Pois então, aqui voltamos à configuração anterior que faz o circuito retornar. Eu disse que esse seria o último circuito, mas eu lembrei que nós temos também o circuito 1.14 para fazer. Então vamos lá, vamos retornar ao 1.13. Relembrar o que diz o enunciado, substitua no fluid sim uma das válvulas de 3 vias e 2 posições com acionamento manual normalmente fechado para configuração normalmente aberta. Qual a conclusão? A conclusão é que na configuração normalmente aberta o ar passa direto, o cilindro avança antes de se pressionar o comando de partida e ao mesmo tempo ele não retorna, a não ser que o botão da válvula que comandou o avanço seja pressionado, fazendo com que ela venha a despressurizar a linha de pilotagem. Então, nós vimos que não vai funcionar da forma desejada, mas também observamos a diferença entre as duas configurações. E no exemplo, no item 1.14, ele pede o seguinte: repita o problema 1.9. Nós não vamos voltar no problema 1.9, porque ele não foi feito aqui nessa videoaula, mas nós vamos colocar o que está, implementar o que está sendo pedido nesse item no circuito atual que nós estamos trabalhando. Então, está dizendo que nós temos que realizar o comando de um cilindro de dupla ação, porém, ao invés desse comando da nossa válvula ser feito através de válvulas de 3 vias e 2 posições, ele deve ser feito através de válvulas de 5 vias e 2 posições. E vamos testar no Fluid Sim como isso pode ser feito. Então, vou manter aqui a minha válvula 1V3 em sua configuração original. Vou só tirar os comentários para não deixar o ambiente muito poluído. E vou dizer o seguinte, olha, nós não temos a válvula de 1V1 normalmente fechada, ela deu problema. E nós precisamos substituí-la. Porém, o técnico ele foi no almoxarifado da empresa e observou que não existia mais válvula de 3 vias e 2 posições. Ele só achou no almoxarifado uma válvula de 5 vias e 2 posições. Porém, por ele ser um técnico que entende da área de pneumática, ele disse, bom, vamos resolver como fazer o comando de uma válvula de 5 vias se tornar uma válvula de 3 vias. Então, se nós observarmos aqui nessa configuração, nós vamos ver que nós vamos ter as vias de exaustão, temos a via de pressão. Na via de pressão nós não temos dúvida. Já vamos ligar na saída da unidade de serviço. Nas vias de exaustão, nós vamos configurá-la como sendo incluindo um silenciador. Então, também a válvula está pronta. E vamos colocar uma configuração dessa válvula de 5 vias semelhante à válvula 1V1 que nós tínhamos antes, ou seja, acionamento por botão e retorno por mola. Pois então, nós já temos a válvula muito parecida à válvula de 3 vias anterior, só que nós temos uma diferença. Essa válvula é uma válvula de 5 vias e a característica da válvula de 5 vias é que ela contém 2 vias de trabalho ou 2 vias de aplicação, que são as vias 2 e 4. E nós queremos, então, transformar uma válvula de 5 vias em uma válvula de 3 vias. O que nós podemos fazer? Nós queremos, se nós lembrarmos da configuração anterior, o que nós tínhamos? Vou mostrar a configuração anterior. É no acionamento por botão. E nós tínhamos uma válvula normalmente fechada, acionada por botão retorno por mola. E nós queremos fazer com que essa válvula de 5 vias também seja uma válvula normalmente fechada. E nós observamos aqui que na posição original da válvula 1V1, o ar passaria direto de 1 para 2. Então, nós podemos vir aqui na saída 2
clicar 2 vezes na via de aplicação e na janela de configuração nós vamos bloquear essa saída. Por que nós vamos bloquear essa saída? Observem que já mostrou o símbolozinho de bloqueio. Porque nós queremos uma válvula normalmente fechada. Olha só o que está acontecendo com a via de pressão na válvula que nós tínhamos anteriormente. Ela estava sendo bloqueada. O que está acontecendo na saída dessa válvula de 5 vias que substituiu a válvula de 3 vias? Ela está sendo bloqueada. Quem que sobrou foi a saída 4. Então, se nós apagarmos a configuração anterior que nós tínhamos, vamos observar a nossa válvula de 5 vias e ver o que aconteceu. Então, numa configuração inicial, a mola prevalece, a válvula fica na posição da direita, ela está bloqueando a nossa entrada de pressão. Vamos pressionar o botão de simulação. O que aconteceu? O cilindro avançou. Vamos pressionar a botoeira 1V3, o cilindro voltou. Sem pressionar a botoeira, o que está acontecendo? A válvula está bloqueando a passagem do ar. Então, ela está se comportando como uma válvula normalmente fechada. Ela só permite a passagem do ar quando pressiona-se a botoeira, liga-se a entrada 1 com a saída, nesse caso 4, pressuriza a linha 14 e o cilindro avança. Quando essa botoeira é liberada, a mola faz a válvula retornar à posição anterior e vai despressurizar a linha de pilotagem 14, assim como fazia a válvula anterior de 3 vias e 2 posições. Onde eu quero chegar? Que nós conseguimos, com uma válvula de 5 vias, ter o mesmo comportamento de uma válvula de 3 vias, normalmente fechada, desde que seja bloqueada a saída 2. Terminou aqui nossa lição? Não, nós poderíamos ter, de forma equivocada, na válvula de 5 vias, dito, bom, eu não sei o que eu devo fazer, então eu vou colocar um bujãozinho na saída 4, ao invés de ser na saída 2. Eu vou bloquear a saída 4 e vou ligar a saída 2 na linha de pilotagem. O que nós fizemos aqui? Observem novamente, eu vou mandar simular o que aconteceu quando nós bloqueamos a saída 4 ao invés da saída 2 e ligamos a saída 2 na linha de pilotagem. Quando ocorreu o início da simulação, ou seja, quando a instalação foi provida de ar comprimido, o ar já passou direto de 1 para 2, porque a mola faz a válvula assumir a posição da direita, e na posição da direita, a pressão passa de forma contínua. O fluido passa de forma contínua através da válvula. O que significa isso? Que a escolha da via que nós vamos bloquear, quer seja a saída 2 ou a saída 4, determina a configuração da válvula que está aqui. Então, essa válvula, agora que foi bloqueada a saída 4 e liberada a saída 2, agora ela se transforma em uma válvula normalmente aberta. E a característica de uma válvula normalmente aberta é permitir a passagem do ar enquanto não houver acionamento. Se houver acionamento aqui da válvula 1V4 e eu permitir que esse acionamento se mantenha pressionado, pressionando a válvula 1V3, o cilindro volta. A hora que essa botoeira for solta e a mola quiser a válvula voltar à posição anterior, o ar passa. Então, nesse caso aqui, bloqueando a saída 4 e deixando a passagem 2 livre para a linha de pilotagem, nós temos uma configuração normalmente aberta. Vamos recapitular, então, essa última instrução. Então, nós vamos ter aqui, deixando a saída 2 em aberto e bloqueando a saída 4 em aberto e bloqueando a saída 2. Aqui nós vamos voltar à nossa configuração anterior. Vou apagar. Vou incluir a válvula correta, mas muitas vezes essa válvula pode não estar disponível. Então, nós podemos, de forma
técnica, sem usar nenhuma gambiarra, transformar uma válvula de 5 vias e 2 posições na configuração desejada. Então, aqui nós temos uma válvula de 5 vias, que é equivalente a uma válvula direcional de 3 vias e 2 posições, normalmente aberta. E aqui ao lado, nós vamos ter uma válvula direcional de 5 vias, mas que foi transformada em uma válvula de 3 vias e 2 posições, normalmente fechada. A diferença entre uma e outra está na via em que foi bloqueada. Então, aqui a via bloqueada 2 transforma a válvula em uma válvula normalmente fechada. E a via bloqueada 4 transforma a válvula em uma válvula normalmente aberta. Então, dessa forma, retornando ao exercício 1.14, diz assim, ó, utilizando uma válvula 5252 bloqueada para transformar em uma válvula 3.2 normalmente aberta, normalmente fechada. Testar no Fluid Sim, qual a conclusão? Isso aqui nós deveríamos fazer em bancada, mas nesse momento estamos fazendo no software. Qual que é a conclusão? Que sem nenhum tipo de problema, só temos que bloquear uma das saídas, nós conseguimos fazer essa transformação. A questão é o contrário. Se eu quiser transformar uma válvula de 3 vias em 5 vias, de 5 vias em 3 vias, eu consigo, mas eu não consigo fazer o processo inverso. Se eu quiser que essa válvula de 3 vias funcione como uma válvula de 5 vias, então o que eu preciso? Eu preciso de 2 válvulas dessas. Tá? Daí sim. Tendo 2 válvulas, eu vou substituir uma de 5 por 2 de 3 vias. Tá? Essa foi a nossa, então, videoaula de hoje, tratando aí da construção de circuitos pneumáticos. Na próxima videoaula, vamos novamente dar continuidade à nossa lista. Até mais!